bem, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Legal, né? Agora nós vamos ficar atentos que nós temos uma revisão pela frente, tá bom? Vamos começar com os alimentos e nutrientes. Os alimentos, eles são os componentes da nossa refeição, de todas as refeições, né? E os nutrientes estão presentes nos alimentos. Preste atenção nos nutrientes e qual a função dele. Professora, eu preciso saber desses nutrientes todos e das funções? Sim, nesse caso sim. Nós vamos começar com as proteínas. O que ela faz para a gente? Qual que é a função da proteína? É a estrutura do corpo. Tem outras coisas? Tem. Ela ajuda na transformação dos alimentos quando a gente ingere os alimentos, né? Durante a digestão. Os lipídios, que nós chamamos também de gorduras. Para que serve? Qual que é a função dele? Além de proteger os órgãos, tem a reserva de energia. Carboidratos. Os carboidratos, eles nos fornecem energia. O carboidrato está no pão. Tudo que vem da farinha de trigo. Agora nós vamos falar sobre os sais minerais. Os sais minerais ajudam nos ossos e nos dentes, né? E eles transportam também o oxigênio. Sim, o oxigênio no sangue. Isso mesmo. As vitaminas. Uma das principais funções da vitamina é ajudar na visão, na nossa visão. E tem também a formação dos nossos ossos. E as fibras, por incrível que pareça, ajuda na formação e movimentação das fezes. Então nós temos de comer muitas fibras, né? Agora o processamento dos alimentos. Processar um alimento é transformar esse alimento, né? Essa transformação é realizada por nós, seres humanos, desde que ele é retirado da natureza. Sim, até o preparo da refeição. Os alimentos não processados são alimentos que nós chamamos de in natura, que da forma que eles estão na natureza, nós podemos utilizá-los. Não precisa passar por processo químico industrial nenhum. Nós temos os alimentos ultraprocessados, que eles passam por muitos processos industriais, e os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos processados, eles têm mais substâncias retiradas dos alimentos e são muito mais modificados. Esses alimentos recebem corante, por isso que quando se come chips, a mão fica vermelha, dependendo dos chips que é, né? Isso são os conservantes. Agora, no rótulo tem 3 informações necessárias para nós consumidores. Bom, a primeira informação necessária, nutricional obrigatória. A informação nutricional obrigatória. Muitas vezes a gente não tem o costume de ler, mas ela é importante. Temos também a lista de ingredientes. O ingrediente que aparece em maior quantidade sempre é o primeiro. E o prazo de validade, que informa a data que a gente pode consumir o produto. Só que nós temos o costume de olhar somente a data de validade. Nós não temos o costume de olhar a lista dos ingredientes e nem a informação nutricional. Mas isso é um hábito, né? E nós mudamos esse hábito. Agora nós vamos falar sobre os desequilíbrios da alimentação. Tudo que é muito ou é pouco desequilibra na alimentação. E a nossa saúde ela é favorecida
quando nós consumimos muitos nutrientes. Então, se eu tenho muito nutriente no meu corpo, a minha saúde é melhor. Se eu consumo pouco nutriente, eu fico mais tempo doente, né? Quando há um desequilíbrio, acontece duas coisas: a desnutrição e a obesidade. A desnutrição é quando nós alimentamos, temos pouco nutriente no nosso organismo. Isso acontece muito com pessoas que são carentes, que elas não têm o alimento correto e adequado. Às vezes alimentam uma vez só, né? Porque nós temos de fazer várias alimentações durante o dia. E quando a pessoa não tem essa condição, ela fica desnutrida. Nós temos também a obesidade, que é o contrário. É quando nós nos alimentamos com excesso. Como com excesso? Coxinha, chips, biscoito recheado, pizza, hambúrguer. Nós podemos comer? Sim, mas nós temos de limitar. E nós temos de preocupar também que a pessoa, quando ela fica obesa, ela não fica obesa só porque quer. Porque a obesidade também, ela pode partir da parte genética, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o nosso corpo humano. Vocês lembram que nós comentamos que o corpo humano é uma máquina? Sim, funciona, tem várias partes e funciona um dependendo do outro. Não tem como um órgão funcionar sozinho. Sempre é uma engrenagem, né? E elas se complementam. A estrutura do corpo humano, nós temos de lembrar que eles têm 3 partes básicas. Isso nós aprendemos desde pequenos. O nosso corpo tem a cabeça, o tronco e os membros. A partir de agora nós vamos aprofundar nas partes do corpo, né? A estrutura do corpo, como que é formado o nosso corpo? A primeira coisa, nosso corpo é formado por célula. Vocês têm que associar a célula como se fosse um ovo, né? Nós temos no ovo a casca, nós temos a clara e nós temos a gema. A mesma coisa a nossa célula. Ela tem a membrana, ela tem o citoplasma e ela tem o núcleo. Se você associar a célula com o ovo, é muito difícil de esquecer quais são as estruturas do nosso corpo. Bom, as células juntas, elas formam os tecidos. Os tecidos juntos formam os órgãos. Os órgãos juntos formam todos os sistemas do nosso corpo. Nós vamos estudar sobre os sistemas do nosso corpo? Sim, um a um, tá? Isso a partir das próximas videoaulas. Agora, nós temos órgãos que são vitais no nosso corpo. São necessários e nós temos de cuidar muito bem deles. É o cérebro, o coração, os rins, o fígado e os pulmões. Quando eu falo que nós temos de cuidar do nosso corpo, nós temos de cuidar do nosso corpo interiormente e externamente. Nossa cabeça tem que estar boa, nosso coração tem que estar bem, nós temos de ser pessoas alegres, porque isso tudo também influencia, né? O cérebro que comanda o nosso corpo todo. Então, tudo depende do cérebro. O coração, ele é responsável por bombear sangue para o nosso corpo. Como que ele faz isso? Através dos vasos sanguíneos. O rim. Sim, o rim. O rim tem a principal função de filtrar os líquidos. Todos os líquidos que nós tomamos. Por isso que é importante a gente ficar hidratado, né? Nós não podemos tomar água quando nós sentimos sede. Nós temos de tomar água quando é necessário, antes de sentir essa sede.
por isso que sempre o uso da garrafinha é importante, né? Já o fígado, ele tem a função de ajudar na digestão dos alimentos. Quando nós estudamos o momento da refeição, por que é importante nós alimentarmos devagar? Para ajudar o fígado. Porque se a gente alimenta rápido, mastiga rápido, os alimentos vão chegar maiores no nosso intestino. Aí vai dar mais trabalho, né? E também os pulmões. Os pulmões, eles fazem a troca de ar. Troca gasosa é a troca dos gases. Então, os nossos pulmões têm de estar sempre limpos. Como que eu posso fazer com que o meu pulmão esteja limpo? Primeiro, nós temos de ter um cuidado com as nossas narinas, com o nariz. Lavar ele. Sim, a gente fala e todo mundo já faz aquela cara eca, meleca. Mas a meleca está ali para poder ajudar a filtrar também. Nós temos de ter uma higiene com o nosso nariz, com soro fisiológico para poder limpar, né? Aí vai ajudar os nossos pulmões. Então, anote as dúvidas, vamos ter lives para corrigi-las e preste bem atenção no livro, no caderno, nas videoaulas. Um beijo e até mais.